Uma das séries mais legais da atualidade, também é uma das séries mais esnobadas da atualidade, e eu estou falando de Espíritos da Escola, que é uma sériezinha que chegou lá no Paramount Plus há 2 anos atrás. Eu dei play ali, esperando gostar, porque eu gosto da peitolice do Milo Mann, e gente, eu realmente curti muito a série. E sempre que eu posso, eu tô falando bem dela, eu tô indicando pra amigos, eu tô indicando pra conhecidos, tô indicando pra seguidores, que são basicamente pessoas que estão sempre ouvindo as minhas indicações e também assistindo. Aliás, eu converti muitas pessoas a assistir essa série nos vídeos do Instagram, nos vídeos do TikTok, e eu fiquei muito feliz com isso, porque eu amo criar conteúdo, eu amo indicar série boa, e saber que vocês gostaram tanto quanto eu gostei foi maravilhoso. Eu adoro o feedback de vocês, aliás. E espero que vocês tenham indicado para amigos de vocês também, né? Porque eu indico pra vocês, vocês indicam pra amigos, e aí todo mundo começa a assistir. E se você nunca assistiu, ou se é um amigo que recebeu esse vídeo de outro amigo, eu vou falar uma sinopse rápida da série, do que fala School Spirits, né? Vai que você caiu aqui de cabeça. A série conta a história da Mad, que acorda ali na escola, basicamente ela não sabe o que tá acontecendo, mas na verdade ela virou um fantasma. E aí ela conhece outros fantasmas que já morreram nessa escola, e ela começa a perceber que basicamente ela tem que aceitar que ela tá ali nessa nova dimensão que é o além. Porém, algumas reviravoltas começam a acontecer, porque até agora não encontraram o corpo dela. O que aconteceu com a Mad? Durante toda a primeira temporada a gente fica se perguntando o que aconteceu com ela. Será que ela vai conseguir solucionar o caso de onde tá o corpo dela? Será que ela vai conseguir fazer a passagem, sair desse além, né, onde estão os fantasmas, e passar pra um lugar melhor? Quanto mais a gente vai tentando descobrir os mistérios que envolvem o desaparecimento dela, mais a gente percebe que tem muito mais embaixo do tapete. E a gente também vai desenrolando o relacionamento dela com os fantasmas, a gente vai desenrolando também um pouco sobre os humanos, principalmente o amigo da Mad, que acaba conversando com ela durante essa jornada, e ele mesmo não sabe, né, o que tá acontecendo, tipo, ele tá vendo um fantasma, ele fica meio bitoladinho, e é muito legal acompanhar isso, gente. Tem muitas reviravoltas boas, tem um drama adolescente gostoso, que não é aquele drama clichêzão, não é aquele drama pesado, porque hoje em dia tudo tá pesado, né? E essa série é muito leve, e um leve de uma maneira boa, que ao mesmo tempo tem terror, tem mistério. Ai, tudo de bom tem School Spirits. Então, se você ainda não assistiu, veja a primeira temporada no Paramount Plus e já engata na segunda, que já tá com 3 primeiros episódios lá, e vale muito a pena você já assistir. E eu quero falar sobre esses 3 primeiros episódios da segunda temporada a partir de agora, então teremos spoilers sobre esses 3 episódios nesse vídeo, tá? Será um vídeo inteiramente com spoilers. Mas antes da gente começar a falar sobre tudo isso, já deixa o likezinho, que é muito importante, se inscreve aqui no canal para próximos conteúdos de séries de filmes, e conta lá embaixo o que vocês acham de School Spirits, ou se vocês ainda não assistiram, se vocês ficarem intrigados em assistir. O final da primeira temporada da série deixou a gente com muitas perguntas na cabeça, já que a gente descobriu que a Mad não estava morta. Na verdade, a Janet entrou no corpo dela e tirou ela dele. Isso aconteceu na frente do Sr. Martin, e ele nunca tinha mencionado isso. Então tudo indica que ele era o grande vilão da história. A gente fica se perguntando, né? Será mesmo que ele é o grande vilão? E os 3 primeiros episódios da segunda temporada trazem algumas respostas, mas ainda deixam novos mistérios no ar, e a gente fica de boca aberta logo nesses 3 primeiros episódios. E só pra deixar claro, toda quinta tem episódio novo no Paramount Plus, então não percam. E aparentemente a série já foi renovada pra 3ª temporada. Eu imagino que o Paramount Plus vai anunciar logo mais, mas já tá lá na lista de pré-produção que a 3ª temporada vai acontecer, então vamos aguardar. E eu fiz toda aquela introdução no começo do vídeo sobre ter indicado a série pra vocês e vocês terem começado a assistir, porque vocês assistindo são basicamente as pessoas com quem eu converso sobre a série. Então eu recebo muitas DMs no Instagram falando sobre a série, recebi muitos comentários no vídeo do TikTok e do Instagram, e muitas pessoas sempre comentam uma coisa em comum, que é basicamente como vai ficar o relacionamento da Mad com o Ollie se a Mad voltar à vida. E gente, eu não sei, mas eu também penso muito nisso. E o começo da segunda temporada mostrou que não só a Mad, mas também os amigos dela vivos, né, o Simon, a Sandra, a Claire e o Xavier, estão correndo atrás pra encontrar o corpo dela. E eles não sabem muito bem onde tá, eles só sabem que provavelmente a Janet se apossou dele. Na verdade, o Simon meio que deixa isso claro, né, que foi a Janet que pegou o corpo da Mad, mas nem todos acreditam inicialmente. E só aos poucos eles começam a acreditar no Simon. Mas o ponto é que, se a Mad voltar pro corpo dela, como que vai ficar o relacionamento dela com o Ollie? Eu adoro tanto eles juntos, e eu não sei o que vai sair de mim sem esses dois juntos. Tanto que essa temporada já tá fazendo a gente gostar ainda mais dele, gente. Eles colocaram aquela cena do beijo deles dois no começo. Eu fiquei, gente, pra que isso? Pra quê? Pra alimentar esperanças? E se a Mad voltar pro corpo dela? Ela dá aquele beijão depois dele descobrir uma pista sobre a Janet, e eu fiquei... Oh Deus, por que faz isso comigo? Será que eles nunca mais vão se ver? A Peyton List e o Milo Mann têm uma química tão natural que, pra mim, eles não estão atuando. Na verdade, eles estão entregando uma conexão real. Porque eu adoro muito a vibe que esses dois passam, sabe? Eu já rasguei elogios pra eles na primeira temporada, principalmente pro Milo atuando, porque eu fiquei impressionado com o carisma que esse cara tem. E eu também sinto que o Ollie é um personagem super profundo. Até fiquei emocionado naquele episódio focado na morte dele lá na primeira temporada. Eu quero muito que ele consiga, talvez, se despedir adequadamente da Mad se ela
ela voltar pro corpo dela. Eu acho que vai ser uma despedida muito emocionante pra gente que tá acompanhando esses dois. Mas o meu real desejo é que a Mad ajude todos os fantasmas a recuperar ali seus objetos e que todos façam a passagem e parem de ficar nesse além, parem de ficar, sei lá, vagando por essa escola. Vamos mudar de enredo? Vamos falar do Xavier, que quase foi atropelado e morto pela Janet na temporada passada? E eu digo que quase morreu porque ele realmente viu os fantasmas do hospital enquanto tava quase morrendo, mas ele foi salvo pelos médicos, se recuperou e agora parece que ele ficou com alguns resquícios dessa quase morte, né? Eu até falo isso porque aquela cena dele na biblioteca olhando diretamente pra Mad 2 vezes não foi coincidência. Será que ele tá sentindo ela? Será que não? O que aconteceu nesse momento? Não sei, sei que fiquei intrigado. E não só eu, como a Mad também ficou. Eu sei que sabe precedentes pra ele, num próximo episódio, conversar com ela, enquanto estiver ali do lado do Simon, óbvio, já que ele não vê ela diretamente, e talvez falar pra ela, né, o que ele sentiu ali quando tá olhando diretamente pra ela. Talvez ele fale, eu te sinto de alguma maneira. Então, e assim, né, o Xavier diz que acredita no Simon sobre os fantasmas, e agora que ele viu fantasmas mesmo, eu acho que ele acredita ainda mais. Quero ver muito como toda a interação dos humanos vai rolar nessa temporada a partir desse ponto aí, desses 3 primeiros episódios, já que agora eles sabem que a Mad realmente é um fantasma. E também porque eles quase capturaram a Janet naquela festa da fraternidade, né? Então todos já notaram que aquela que eles estavam tentando capturar não era realmente a Mad, era a Janet. E agora eles vão começar a ficar espertos, e eu acho que seria uma reunião bem legal eles se juntarem com a Mad Fantasma e falarem sobre tudo isso que aconteceu nesses 3 primeiros episódios com ela, né? E por falar na Mad, a mãe dela tá desde a primeira temporada procurando o corpo dela, e isso me entristece muito, principalmente porque o arco da primeira temporada que ela teve foi bem pesado. E eu acho que, na verdade, a primeira temporada teve muito momento triste, e agora, pensando de modo geral, eu acho que a série é bem mais triste do que ela aparenta inicialmente. Mas, ainda que ela continue nessa batalha pra encontrar o corpo da Mad, me deixa muito feliz ver que ela não desistiu de encontrar a filha dela, mesmo que seja o corpo, né? Então foi um momento especial do episódio, ver toda aquela jornada dela pra tentar deixar, né, essa busca de lado, até porque isso não tava fazendo bem pra ela. E quando ela finalmente decide parar de procurar o corpo dela, a Mad aparece ali no final do 3º episódio. Na verdade, não era a Mad, né, era a Janet, mas dentro do corpo da Mad. E eu fiquei puto. Primeiro porque aquela não é a Mad. Então ela vai provavelmente usar a mãe da Mad pra o seu propósito ali, que eu não sei aparentemente qual é. A Janet é muito sorrateira, isso a gente já sabe. Eu quero muito ver como isso vai se desenrolar, a interação da Janet com a mãe da Mad. Qual vai ser a desculpa que a Janet vai dar pra ela ter sumido há tanto tempo, né? A Mad, no caso. Enfim, vocês entenderam. Tô bem curioso. Será que a mãe da Mad vai envolver a polícia nisso? E será que a polícia vai tentar investigar o que aconteceu com a Mad? Olha, eu estou empolgado pro próximo episódio, porque a Janet não me parece uma pessoa que iria procurar a mãe da Mad por nada. Ela só foi porque ela tava precisando. Ela percebeu que ela já tava no fundo do poço. Depois que ela foi roubada, ela não tinha mais opção. Então parece que ela pode, sei lá, usar a mãe da Mad pra pegar dinheiro, algo do tipo, e zarpar novamente, ou outras coisas podem acontecer, não sei. Tô bem curioso pra ver o que vai acontecer daí pra frente nos próximos episódios. E por falar na Janet, essa segunda temporada conseguiu dar mais contexto pra quem é ela e o porquê ela fez o que fez. Até então, não necessariamente com muitos motivos, né? A gente sabe o básico sobre a Janet, mas eu imagino que a gente vai desenrolar mais sobre ela ao longo da temporada. Porém, eu gostei que essa temporada deu mais contexto pra várias coisas. Como, por exemplo, a gente sabe mais sobre a Janet, que aparentemente tinha feito a passagem, mas a gente sabe que ela não fez. E no dia que ela foi fazer a passagem, ela ganhou uma festa de aniversário feita pelo Sr. Martin. E vimos aí um pouquinho desse passado dela com os fantasmas. Como ela também interagia com o Martin, como a interação desses dois era legal inicialmente. A gente até viu um pouquinho sobre a época que a Janet e o Martin estavam vivos. E a gente conheceu os pais da Janet, que eram bem rígidos com ela e não deixavam ela ser livre. Basicamente, eles prendiam ela e eles controlavam ela. Então ela não tinha uma vida muito fácil. E isso tudo deixava ela extremamente chateada e extremamente descontente. E por mais que eu tenha visto esse passado dela e queira simpatizar com ela, eu não consigo fazer isso. Tanto quanto eu não consigo simpatizar 100% com o Sr. Martin. Eu ainda acho que esses dois personagens têm muito mais acrescentado que a gente viu até o momento, né? Mas eu também acho que eles não são bons. A propósito, a Rhonda, nesses primeiros episódios, ficou super do lado da Janet, porque ela já tinha sofrido com o Sr. Manfredo e ela achava que o Sr. Martin podia ser tão ruim quanto o Manfredo foi pra ela. E por falar na Rhonda, nesses primeiros episódios, ela teve aquele momento de estar andando pelo corredor da escola com a cartinha de admissão dela, que é basicamente o item de morte que ela tem, e ela entrou na sala do orientador e o Sr. Manfredo tava lá. Esse foi o cara que estrangulou ela até a morte. E isso me fez pensar que talvez essa sala vermelha assustadora seja o lugar onde você revive o dia da sua morte. Porém, eu fiquei me perguntando, será que isso é uma dimensão paralela? Será que isso é uma espécie de purgatório? O que é esse lugar vermelho? Porque esse lugar vermelho é basicamente igual ao que o
porque esse lugar vermelho é basicamente parecido com o lugar vermelho que o Sr. Marty passou e o Wally viu, sabe? E será que a Rhonda vai falar pra alguém que ela já tinha visto esse lugar vermelho? Que ela já tinha passado pela experiência de rever o Sr. Manfredo? E também eu fico me perguntando, será que todos os fantasmas vão passar pela mesma experiência de reviver suas mortes? Enfim, pra terminarmos o vídeo, precisamos conversar sobre algumas coisas pontuais desses 3 primeiros episódios. Primeiro, porque a Janet tacou fogo na casa ali onde ela morava e ficou lá esperando. Ela tava tão perto do fogo e tava tão ali super de boa pra ela, eu achei meio aleatória essa cena. Então assim, eu entendo que ela tinha aquela raiva do passado, que tava dentro dela, a gente sabe que ela tem muitas questões, a série trabalhou isso nos primeiros episódios. Isso não justifica também muito do que ela fez, até porque a gente não sabe muito do porquê ela fez o que fez, mas isso também traz uma backstory legal pra personagem que pode ser ainda melhor adaptada nos próximos episódios. Só que assim, ainda essa cena ficou ali meio que whatever, sabe? Segundo, Xavier e Nicole vão ficar juntos nessa temporada? Eles estão super esquisitos com aquelas trocas de mensagem naquele fórum paranormal. E eu tô achando que isso é um início de alguma relação que os dois podem ter ao longo dos próximos episódios. Então, tô meio curioso. Assim como a Claire e o irmão da Nicole também tiveram uma interação bem estranha naquela cena que eles estavam seminus, que a Nicole entrou no banheiro, ele tava lá, e aí os dois começaram a ficar tipo, e aí ele apareceu na porta do quarto e eu falei, Então assim, 2 parecidos românticos dessa temporada, será? Quero que aconteça. Quero que aconteça. Não quero aquela coisa melosa, quero uma coisa bem Mad Wally, que não é melosa, que é muito consistente e que é fofa. E claro, a gente também precisa conversar sobre o que a Janet queria contar pra Rhonda, pro Wally e pro Charlie antes dela fazer a passagem, antes dela desaparecer. A gente só sabe a partir desses 3 primeiros episódios que a Janet e o Sr. Marty estavam fazendo algo juntos, mas a gente não sabe muito bem o que. Porém, eles acabaram discutindo, e essa discussão aconteceu depois daquele momento que o Sr. Marty deu o relógio pra Janet, que ele disse que era dela. E eu imagino que esse deve ser o item de morte dela. A própria Mad até deduz isso. A própria Mad até deduziu isso um pouco depois, então eu falei, tchau, estava certo. Daí, depois de pegar esse relógio, a Janet e o Marty acabaram tendo aquela discussão e o Marty trancou ela no abrigo ali antibombas e disse pros fantasmas que ela fez a passagem. E aí, né, esse foi o ponto onde ela tava presa, e depois a gente começa no final da primeira temporada descobrindo que ela entrou no corpo da Mad, e é isso. Mas a Rhonda, no final desses primeiros episódios, disse que ela acha que a Janet queria devolver os itens pessoais de morte de cada um dos fantasmas e o Sr. Marty não deixou. Mas por essa reviravoltinha tá nos primeiros episódios, eu acho que não era isso. Eu sei que os itens pessoais de cada um dos fantasmas estavam escondidos, e isso é muito suspeito. Isso me deixa com o pé atrás com o Sr. Marty e também me deixou com o pé atrás na Janet. Então eu ainda não coloco a mão no fogo por nenhum desses 2 personagens. Eu acho que os 2 estão escondendo algo, e eu ainda acho que o Sr. Marty vai se revelar não tão mal quanto ele aparenta ser até o momento. Porém, a gente só vai descobrir isso nos próximos episódios. E pra finalizar esse vídeo, eu trouxe uma pergunta que um seguidor me mandou lá na DM do Instagram, que eu quero ler aqui com vocês pra tentar debater um pouquinho. Eu não li ainda, tá? Então eu vou ler aqui pela primeira vez pra, sei lá, vai que é uma pergunta que você também tem, então vamos lá. A Mad vendo a Janet em forma real no primeiro episódio, como ela viu, sendo que a Janet não tava viva, né? Quando era, na verdade, um espírito. E aí a Janet acabou correndo e entrando dentro dela. Então, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu imagino que a Mad viu a Janet como espírito da mesma forma com que a gente vê o Simon vendo a Mad. Então, eu acho que deve ter isso daí entrelaçado e talvez isso haja uma explicação até o final dessa temporada. Mas, inicialmente, eu não sei. Pode ser aquela explicação que a gente ouve até nesses 3 primeiros episódios, de que quando uma pessoa tá meio que pra baixo, bem, sei lá, na bad, ela tá mais frágil e daí pode ser que ela tenha uma conexão com o mundo espiritual ou algo do tipo. Ou a Janet mesmo tava com um poder surreal. A gente não sabe até então qual poder é esse, mas que aquele vaso que ela fez, lembra? Que a gente vê o fantasminha conversando com o Charlie. Aliás, eu adorei a interação desses dois, eu acho que vai rolar algo desses dois aí nos próximos episódios. Nem comentei sobre isso, porque não o vídeo vai ficar muito longo, mas depois eu comento. Enfim, lembra da cena do vaso? Eu acho que é um momento aí interessante pra gente pensar. Como que a Janet conseguia fazer aquele vaso que quebrava e não voltava? Igual tudo que acontece com os fantasmas volta. E também como que ela conseguiu esconder o diário ali, coisa que os fantasmas novamente têm essa dificuldade. Então a Janet tinha alguma habilidade que a gente ainda não sabe, aparentemente. E o Xavier, no primeiro episódio, sai da cama, vê um monte de pessoas meio que antigas, enquanto o corpo real tá na cama, meio que tendo um ataque, a alma dele vendo, ele morreu, é isso? Isso que eu fiquei sem entender? Não, ele tava quase morrendo, isso eu expliquei um pouco antes no vídeo. Ele tava quase morrendo, mas não morreu. E ele teve essa experiência de quase morte e viu os fantasmas. E eu acho que eles fizeram isso pra literalmente alguém pelo menos acreditar no Simon, pra desenvolver um pouco melhor a história da Mad Fantasma. Mas era isso. Espero que eu tenha respondido essa pergunta. Se vocês tiverem perguntas, coloquem aí nos comentários do vídeo. Se tiverem teorias, coloquem nos comentários do vídeo. Vamos conversar mais sobre espíritos na escola. Amo essa série. Falem pros amigos. Vejam meu Reels lá no Instagram e meu TikTok lá no TikTok. E esses daí vocês também compartilham com os amigos. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se assistir até esse ponto do vídeo, coloca um fantasminha nos comentários pra saber que você assistiu até esse momento. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem.
Grande beijo, até o próximo vídeo e tchau!